Boa tarde, quinto período, ou boa noite, ou bom dia. Estou gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês na preparação para a prova de semântica de quinta-feira. Espero que vocês estejam estudando, fazendo a parte de vocês. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais da minha parte. Eu peguei algumas questões aqui para vocês, de provas antigas, até da prova do Sandro mesmo, essa questãozinha da prova do Sandro, que é adaptada, e elaborei algumas outras questões. Nós vamos comentar essas questões aqui para vocês irem pegando o jeito de como fazer uma questão de semântica, tá? Então a gente começa aí com essa questãozinha que caiu na prova do Sandro, mas que acaba sendo um bom exemplo para vocês também entenderem aí a noção de algumas noções de semântica, de acarretamento, de pressuposição. Então nós temos aí essa tirinha do Alexandre Beck, em que o personagem Theo pergunta: "Você sabe guardar um segredo, Armandinho?" E o Armandinho responde: "Olha, Theo, acho que não." Faltou inclusive a vírgula antes do vocativo aí, né? "Não sei guardar nem minhas roupas." Então uma tirinha fofinha, né? Bem infantil, bem doce. O personagem Armandinho chega à conclusão de que talvez não seja bom em guardar segredos, após perceber que tem dificuldades até mesmo para guardar suas próprias roupas. Reparem aí que eu utilizei guardar entre aspas para guardar segredos e guardar sem aspas para guardar roupas. Nesse caso, as aspas indicam uso metafórico, conotativo da linguagem. Tá? Então, essa é uma das funções das aspas na língua portuguesa. É importante vocês saberem isso, porque as aspas vão ser protagonistas de uma das questões da prova de vocês, tá? Só que por outro motivo. Por ser um texto humorístico, existe uma brincadeira com dois significados do verbo guardar, que aqui eu já entreguei um pouquinho para vocês, tá? Existe o guardar denotativo e o guardar conotativo. Eu não espero que o Sandro responda nesses termos, mas que ele entenda aí que existe sim uma diferença entre guardar segredo e guardar roupas. Qual é a diferença entre esses dois significados? Bom, nós temos então esse guardar, nós temos este outro guardar aí que está circulado em roxo, e aí é esperado que ele diga, inclusive, por que eu estou trazendo essa questão, tá? Para vocês entenderem utilizações da semântica com os alunos de educação básica, que vocês terão aí em breve, tá? É esperado, então, que o aluno saiba que o primeiro guardar é o guardar de manter em segredo, né? Igual guardar uma notícia, guardar uma informação, guardar a senha. Ah, eu não guardei o código, tá? Manter em segredo, evitar que outras pessoas tomem conhecimento, não tornar público e até mesmo memorizar, tá? Guardar na memória. A memória não sendo aí, né, um espaço tão físico, digamos assim, o que justifica nós explicarmos esse guardar como sendo conotativo. Mas nós também temos o segundo guardar, que é o de armazenar em local apropriado, colocar algo no lugar. E aí, como, né, o funcionamento da memória é algo muito complexo para nós sairmos falando aí com propriedade no dia a dia, nós, seres humanos, fomos criando aí metáforas. Inclusive, é a nossa próxima matéria, assim que passar esse período maluco de prova e trabalho, tá? Metáforas e protótipos. Nós utilizamos a metáfora do guardar físico para tentar explicar o processo de armazenamento de informações na memória, no conhecimento humano, que é algo amplamente complexo e difícil, né? Então, para isso que nós criamos as metáforas. E aí, esse fenômeno aqui é tanto polissemia, tá? Porque nós temos aí dois sentidos de guardar diferentes, mas que no fundo, tem uma relação de proximidade muito clara. Nós temos a metáfora, que é o nosso próximo assunto de semântica, e nós temos também uma relação interessante entre concretude e abstração. No mundo real,
É possível dizer que não saber guardar suas roupas acarreta necessariamente não saber guardar segredos? Justifique sua resposta. Então, aqui foi a minha maneira de tentar adaptar a noção de acarretamento para o colega, tá? E é uma maneira que vocês poderiam cobrar nas provas de vocês futuramente, tá? Não saber guardar roupas acarreta necessariamente não saber guardar segredos? Vamos ver, pessoal. Ó, acarretamento. Essa é a noção com a qual nós vamos trabalhar aqui. Acarretar. Acarretar é uma noção estritamente semântica, é da semântica formal. Então, é aquilo em que você analisa essencialmente o que está na sentença. É o que foi dito. Você não pode bancar a espertinha, não pode usar os seus conhecimentos de mundo. O que você precisa trabalhar para saber de acarretamento é hiponímia e hiperonímia. Está contido? Não está contido. Foi dito? Não foi dito. Isso, essa palavra está contida na outra? Se não estiver, não acarreta. Então tomem muito cuidado, tá? Porque a nossa lógica nos orienta a dizer que certas coisas acarretam outras sem que elas realmente acarretem, tá? Então a semântica formal é um pouquinho chata porque ela nos desafia a não utilizarmos a nossa noção de conhecimento de mundo, a não utilizarmos aí a nossa malandragem. A gente tem que se ater ao que está na superfície, tá? Acarreta, gente? A essa altura vocês já sabem que não acarreta, tá? Mas vamos lá. 3 princípios do acarretamento, que é uma noção semântica. Apenas trabalhamos com os significados das palavras, das expressões. A acarreta B se e somente se a sentença A e a negação de B formarem uma contradição, e nem sempre é fácil fazer a negação de B, tá? Em algumas frases é bem tranquilo. Então, Pedro bebe água, Pedro não bebe água. Aqui é uma negação tranquila de se fazer, mas o que seria a negação de todos bebem água? Ninguém bebe? Somente um bebe? Nem todos bebem? Então, nem toda frase é tranquila de negar, tá? Quem estuda filosofia e lógica na faculdade sabe bem disso. Se A é verdadeira, necessariamente B tem que ser verdadeira, tá? Não existe A sendo verdadeira e B podendo ser falsa, porque se B puder ser falsa, não acarreta. Gravem isso, tá? Se A é verdadeira, mas B puder ser falsa, não acarreta. O principal é o primeiro, tá? A e a negação de B formam uma contradição. Se você puder fazer uma frase em que A seja verdade, mas negando B continue sendo verdade, não acarreta. Agora, se A e a negação de B formarem uma frase impossível, aí acarreta. Bom, e a informação da sentença B está contida em A. Vamos ver? A é Armandinho não sabe guardar suas roupas. Então eu peguei aquilo que está em caps lock lá em cima e coloquei em uma sentença. Armandinho não sabe guardar suas roupas. B. Armandinho não sabe guardar segredos. A acarreta B? Bom, Armandinho não sabe guardar suas roupas, mas sabe guardar segredos. Perfeitamente possível, tá? Não acarreta. Se A é verdadeira, necessariamente B é verdadeira. Se é verdade que o Armandinho não sabe guardar suas roupas, é necessariamente verdade que ele não sabe guardar segredos? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Ou melhor, tem pouquíssimo a ver com a outra. A informação da sentença B está contida em A. Segredos está contido em roupas? Não, né? Então, ó, Armandinho não sabe guardar suas roupas, mas sabe guardar segredos. É perfeitamente possível isso. Então, a gente vai dizer que A não acarreta B, tá? E por que na tirinha faz parecer que acarreta? Porque é um texto humorístico, tá? Então, o texto humorístico ele vai trabalhar com o absurdo, ele vai trabalhar com a quebra da expectativa.
No caso aí de uma tirinha feita com personagens crianças, ele vai trabalhar com o raciocínio infantil, que opera por lógicas ainda, né, não consolidadas. Então, a tirinha, ela desvirtua o conceito de acarretamento para gerar humor. Isso é o tipo de coisa que eu ia cobrar de vocês, tá? Explicar por que essa tirinha aí é engraçada do ponto de vista da semântica formal e lógica. Vocês saberiam responder? O que então seria um acarretamento real da sentença A? Armandinho não sabe guardar suas roupas. Armandinho não sabe armazenar todos os seus pertences, que é equivalente a há alguns de seus pertences que Armandinho não sabe armazenar. Isso sim é um acarretamento. Porque dizer, ó, Armandinho não sabe guardar suas roupas. O que está contido aí? O que eu posso tirar de verdade dessa frase? Existem algumas das coisas do Armandinho que ele não sabe guardar. Não confunda acarretamento com pressuposição, tá? É outra coisa, bem diferente. Acarretamento é o que está contido na sentença. E o que está escrito aí, o que está dito aí, é que existem algumas coisas do Armandinho que ele não sabe guardar. No caso, as roupas, tá? Então, um acarretamento possível é: existem alguns dos seus pertences que ele não sabe armazenar. Isso é acarretamento. Isso está dito na frase. Não precisa de você buscar conhecimentos anteriores. É o que está dito. Conhecimentos anteriores é pressuposição. O que está dito é acarretamento, tá? Bom, e por que Armandinho não sabe armazenar todos os seus pertences é um acarretamento de Armandinho não sabe guardar suas roupas? Porque guardar mantém uma relação de sinonímia com armazenar, tá? E sinonímia é duplo acarretamento. E roupas é um elemento contido em todos os seus pertences. Então, se ele não sabe guardar suas roupas, existem aí alguns pertences que ele não sabe guardar. Então, se eu disser, ó, Armandinho não sabe guardar suas roupas, mas sabe armazenar todos os seus pertences, eu estou sendo contraditório, tá? Então, dá para dizer que A acarreta C. Eu estou sendo contraditório quando eu digo que ele não sabe guardar as roupas dele, mas que ele sabe armazenar tudo que pertence a ele. Isso é uma contradição. Ou A é verdade ou C, ou a negação de C é verdade. As duas juntas não podem, tá? Cuidado para não confundir a frase C, Armandinho não sabe armazenar todos os seus pertences, com Armandinho não sabe guardar nenhum de seus pertences. São duas frases opostas. Não saber guardar todos é diferente de não saber guardar nenhum. Compreendem a diferença? Então, por exemplo, eu não sei fazer todas as tarefas domésticas. Eu não sei fazer nenhuma tarefa doméstica. Notaram como é bem diferente? Tá? Então, ó, Pedro não sabe lavar banheiros, verdade. Não sei. Quer dizer, nunca tentei, na verdade, tá? Pedro não sabe lavar banheiro. Pedro não sabe fazer todas as tarefas domésticas. Uma acarreta a outra. Eu não sei fazer todas as tarefas domésticas. Ou melhor, existem algumas tarefas que eu não sei fazer, que é equivalente a Pedro não sabe todas. Agora, Pedro não sabe lavar banheiros. Pedro não sabe fazer nenhuma tarefa doméstica. Aqui não tem acarretamento. Aqui não tem acarretamento. Qual seria a maneira de negar que Pedro não sabe fazer nenhuma tarefa doméstica? Como que eu negaria Pedro não sabe fazer nenhuma tarefa doméstica? Existe pelo menos uma tarefa doméstica que Pedro sabe fazer. Aqui eu estou negando nenhuma. Como que eu nego nenhuma? Dizendo que existe pelo menos uma. Concorda? Vamos ver. Pedro não sabe lavar banheiro. Mas existe pelo menos uma tarefa que Pedro sabe fazer. Ok, essa frase não foi contraditória, tá? Então não existe acarretamento entre Pedro não sabe lavar banheiro e Pedro não sabe fazer nenhuma tarefa doméstica.
Não existe acarretamento, porque eu posso tranquilamente negar a segunda parte e a primeira continuar sendo verdade, tá? Gente, se você não entender a explicação, volta, aproveita que é vídeo, não é aula física, tá? Volta, me escuta dizendo isso 1000 vezes, se for necessário. Me coloca na velocidade 0,25, 0,5, tá? Coloca do jeito que você quiser, tá? Mas não passa para frente se você não estiver entendendo, não. Tá? Me coloca para dar replay até você entender. Aqui, neste vídeo, eu estou a seu serviço. Então vamos lá. Mais uma do Sandro. É possível dizer que a frase "não sei guardar nem minhas roupas", dita pelo Armandinho, né? Evoca o conhecimento pressuposto de que Armandinho tem roupas? Se Armandinho diz "não sei guardar nem minhas roupas", evoca que Armandinho tem roupas? Testes de pressuposição. Negação, interrogação, inserção em sentença condicional. O que é a pressuposição, gente? Pressuposição já não é um conhecimento puramente semântico, puramente da forma, tá? Para você saber se uma frase A pressupõe uma frase B, você precisa submeter a frase A vários testes para saber o que continua sendo verdade mesmo após esses testes todos. Esses testes são o da negação, o da interrogação e o da inserção em uma sentença condicional. Se depois desses testes todos, né, a frase original, a frase negada, a frase interrogada e a frase inserida em condicional, se depois de tudo isso B continua sendo verdade, B passa no teste de todos esses membros da família de A, significa que B é uma pressuposição de A. Ou seja, é um conhecimento que, mesmo eu negando, distorcendo, fazendo o que eu quiser com A, B ainda é verdade, significa que B é um conhecimento pressuposto anterior e que, independente de A ser negado, B ainda é verdade. Vamos ver. Não sei guardar minhas roupas. Pressupõe que tenho roupas? Vamos negar. Qual que é o contrário de não sei guardar minhas roupas? Sei guardar minhas roupas. Se eu digo que eu sei guardar minhas roupas, continua sendo verdade que eu tenho roupas. Não é? Sei guardar minhas roupas. Tenho roupas? Tenho roupas. Tá? Não sei guardar minhas roupas. Vou submeter essa frase e a versão negativa dela, que é positiva, à interrogação. Não sei guardar minhas roupas? Sei guardar minhas roupas? Em ambos os casos, eu tenho roupas. Tá? Continua sendo verdade que eu tenho roupas. Eu sei guardar minhas roupas. Se eu digo que eu sei, se eu coloco isso em dúvida, mas eu não tenho roupa nenhuma, eu sou maluco. Tá? Terceira, se não sei guardar minhas roupas, minha casa deve ficar bagunçada. Continua sendo verdade que eu tenho roupas. Então veja que B passou, tá? Assim como vocês vão passar em semântica também. B passou em todos os testes de A. Passou no A normal, no A1, no A2, no A3. Então a gente vai dizer que A pressupõe B. Tá? Para A, não sei guardar minhas roupas, ser verdade no mundo, previamente eu preciso saber que eu tenho roupas. Porque eu não posso emitir A sem que B seja verdade. Tá? Senão eu estou fabricando um pressuposto. E isso é uma estratégia manipuladora. Vamos lá. Mais uma que caiu pro Sandro. E essa aqui não é tanto de semântica, não, tá? É uma prévia para outro conhecimento que nós vamos adquirir em breve em Linguística 3, que é o de implicatura conversacional. O personagem Theo aborda Armandinho perguntando, inclusive se quiser pular essa parte, pule, tá? Só estou trazendo aqui por curiosidade. O personagem Theo aborda Armandinho perguntando-lhe se ele sabe guardar um segredo. Em geral, quando uma pessoa pergunta isso a alguém, na maioria dos contextos, criamos a expectativa de que essa pessoa pretende. Gente, isso, novamente, tá? Se quiser pular para não confundir a sua cabeça, pule e volte em outro momento.
tá? Aqui, o aluno coloca em prática suas habilidades de implicatura conversacional, uma habilidade pragmática que nós não começamos a ver ainda, tá? Então, eu chego para você e pergunto, fulana, você sabe guardar segredo? O que que isso cria na sua cabeça, tá? Esse contexto aí, da frase você sabe guardar um segredo, dita geral interrogativa, né? Faltou a interrogação ali. Dita geralmente por um amigo, é associado a uma preparação do interlocutor para a contagem de um segredo. Então, se eu pergunto isso a você, eu estou estabelecendo ali, com essa frase, um contexto de que eu estou prestes a contar um segredo a você e eu estou testando se você é confiável, se você merece que esse segredo seja guardado com você, tá? Então, é uma espécie de pacto conversacional que nós temos, é uma espécie de protocolo. Quando uma pergunta como essa é feita, eu estou testando a sua confiabilidade. O que que eu estou fazendo com a linguagem? Porque isso que é pragmática, é fazer coisas, tá? Quando eu pergunto isso, eu estou testando a sua confiabilidade e eu estou preparando o terreno para possivelmente contar um segredo para você. Isso é pragmática, tá? E aí, haveria inclusive humor se você respondesse sim e eu dissesse, ah, parabéns, então continue guardando. E haveria humor também se, depois que eu te perguntasse, você sabe guardar um segredo? E você dissesse sim. E eu digo, droga, tava louco pra saber a última fofoca da Mariazinha. Isso seriam finais alternativos pra tirinha, tá? Geraria humor. E geraria humor por outro motivo. O humor da tira original do Alexandre Beck foi porque o Armandinho subverte a noção de acarretamento, tá? Se terminasse dessas duas outras maneiras, o humor seria explicado por outro motivo, seria explicado por um motivo pragmático. Então vejam que semântica é crucial para você explicar o humor da tirinha, tá? Então, pessoal aí que gosta de Mafalda, de Turma da Mônica, de Agar o Terrível, em geral, a explicação das tirinhas, tá? Está aqui, nesse componente. Semântica e pragmática, vai ser uma ou vai ser outra, quase sempre, tá? Então, se terminasse desse jeito, seria uma quebra do pacto, uma quebra do protocolo pragmático, ok? Então, a expectativa que nós criamos é alguém vai me contar um segredo e está testando se eu sou bom nisso, se eu sou confiável, se eu valho a pena. Mais uma questãozinha. As partes que estão em vermelho são coisas que caíram na prova de vocês, tá? Então, para cada palavra abaixo, cite um hiperônimo e um hipônimo, seguindo o modelo da primeira linha. E aí eu coloquei esse modelinho aí para o Sandro saber, né? Para ele se lembrar o que é hiperônimo e o que é hipônimo e tentar seguir uma lógica. Então, vejam, para a palavra carro, que ele gosta, né? Um hiperônimo é veículo. Por que que veículo é hiperônimo de carro? Hiper é maior, grande. Ônimo ou nimo é nome, tá? Então, é um nome maior. Em que sentido um nome maior? Palavra grande? Não. O significado é maior. O significado é mais abrangente, não é tão específico. Então, dá para dizer que carro é um tipo de veículo, ou todo carro é um veículo. Mas eu não posso falar o contrário, que todo veículo é um carro. Se eu pudesse dizer que todo carro é um veículo e todo veículo é um carro, veículo não seria hiperônimo de carro. Seria o quê? Sinônimo, tá? Todo carro é um veículo, todo veículo é um carro, seria sinônimo, mas eu não posso dizer isso porque existem veículos que não são carros. Existem veículos que são motos, bicicletas, patinetes, patinetes elétricos, tá? Mobiletes, aviões, helicópteros, drones. Tudo bem? Existem até os veículos de comunicação, que aí é outro tipo de veículo. Então, eu não posso dizer que todo veículo é um carro. Isso torna que a palavra carro é um hipônimo de veículo, ou seja, uma palavra de sentido menor, mais fraco. E aqui mais fraco está no sentido de menos abrangente, mais específico.
dá conta de menos elementos do mundo. Então, hiperônimo é uma categoria ampla, que dá conta de muitos elementos. Hipônimo é uma palavra de sentido menor. E alguns hiperônimos têm outros hiperônimos. E alguns hipônimos têm outros hipônimos. Então, é como se fosse um segurando o guarda-chuva para o outro, que segura o guarda-chuva para o outro, que segura o guarda-chuva para o outro, que segura... Forma uma espécie de pirâmide invertida, tá? Então, veja, carro é hipônimo de veículo, veículo é hiperônimo de carro. É uma palavra com sentido maior, mais abrangente do que carro, tá? E carro é hipônimo, é uma palavra de sentido menor. Agora veja que veículo também tem hiperônimos. O que seria algo maior do que veículo? Dá para dizer que todo veículo necessariamente é um objeto, tá? Todo veículo é um objeto. Então, objeto é um grande hiperônimo de muitas coisas, tá? E a própria palavra carro também é uma palavra, assim, digamos, de certa amplitude. Então, dá para dizer que existem tipos de carro. Existem hipônimos de carro, tá? Então, ó, Fusca, que eu coloquei como modelo aí. Todo Fusca é um carro. Mas todo carro é um Fusca? Não, tá? Não são sinônimos essas palavras. Então, todo Fusca é um carro, mas nem todo carro é um Fusca. E veja que, como carro é uma categoria intermediária entre veículo e Fusca, dá para dizer que Fusca é hipônimo de veículo. E veículo é hiperônimo de Fusca. Porque todo Fusca é um veículo, mas nem todo veículo é um Fusca. Tá? Então fica assim, ó. Fusca é hipônimo de carro, que é hipônimo de veículo. Veículo é hiperônimo de carro, que é hiperônimo de Fusca. Tudo bem? É uma relação de conjunto. Um conjunto está contido no outro conjunto, que está contido no outro conjunto. Será que nós conseguimos pensar, assim como eu pensei em um hiperônimo de veículo, que é objeto, será que nós conseguimos pensar em um hipônimo de Fusca? Existem tipos de Fusca? Eu não sei, eu não sou bom com carros, tá? Mas eu acredito que sim. Existem Fuscas amarelos. Existem Fuscas modelo 1940. Existe o Fusca do meu tio. O Fusca do meu tio, Fuscas amarelos, Fuscas azuis e Fuscas modelos 1940 são hipônimos de Fusca. São sub-Fuscas, digamos assim, tá? São conjuntos contidos na categoria Fusca. Tudo bem? Então vamos lá para a letra B, que caiu na provinha do Sandro aí. Refrigerante. O que seria um hiperônimo de refrigerante? Que palavra que eu consigo colocar na frase todo refrigerante é, ou refrigerante é um tipo de... Eu acho que você já chegou à conclusão de que todo refrigerante é uma bebida. E olha, toda bebida é um líquido, mas nem todo líquido é uma bebida. E todo líquido é uma substância, mas nem toda substância é líquida, tá? Então aqui eu coloquei 3 hiperônimos e na ordem ainda para você saber, ó. Refrigerante está contido em bebida. Bebida está contido em líquido. E líquido está contido em substância. Então eu coloquei a ordem dos hiperônimos aí que contém a palavra refrigerante, tá? Além disso, eu consigo pensar também que refrigerante em si pode ser o hiperônimo de outras palavras. Que palavras que a gente pode dizer que estão contidas em refrigerante? Né? Que toda tananana é um refrigerante, mas nem todo refrigerante é uma tananana. Coca-Cola, Fanta, refrigerante Diet. Toda Coca-Cola é um refrigerante, mas nem todo refrigerante é Coca-Cola. Que pena. Toda Fanta é um refrigerante, mas nem todo refrigerante é uma Fanta, graças a Deus. Todo refrigerante Diet é refrigerante, mas nem todo refrigerante é um refrigerante Diet. Então dá para dizer que Coca-Cola, Fanta e refrigerante Diet são
categorias contidas na grande categoria refrigerante. E refrigerante está contido em bebida, que está contido em líquido, que está contido em substância. Já não é objeto mais. Coca-Cola não é um objeto. Então, o objeto não é um hiperônimo de Coca-Cola. A garrafa, sim. A Coca-Cola, não. Compreendem? Está fazendo sentido para você? Hortaliça, então. Pausa o vídeo e tenta pensar em um hiperônimo de hortaliça, em um hipônimo de hortaliça. Mesma coisa para ferramenta. Espero que você tenha pausado o vídeo. Vamos continuar então, tá? O que seria um hiperônimo de hortaliça? Ou seja, uma palavra, uma categoria mais abrangente, mais ampla, que contempla todas as hortaliças. O que todas as hortaliças são? São alimento. Aqui eu já não coloquei na ordem, tá? É um vegetal, é um ser vivo. Toda hortaliça é um ser vivo, mas nem todo ser vivo é uma hortaliça, tá? Toda hortaliça é um vegetal, mas nem todo vegetal é uma hortaliça. E toda hortaliça é alimento. Até mesmo, né, para ser chamado de hortaliça, tem que ser alimentício, tá? Mas nem todo alimento é uma hortaliça. E hipônimo, hein? O que eu posso dizer que todo X é uma hortaliça, mas nem toda hortaliça é X? Alface, almeirão, rúcula. Não é difícil, tá percebendo? Toma cuidado. Tente se lembrar do que era essa letra A aí, porque a letra A que caiu na prova do Sandro também caiu na sua, tá? Tente se lembrar. Eu não vou dizer aqui o que é, porque também, né, não dá para ser tão mãe assim. Mas veja, a pergunta para saber se uma coisa é hiperônimo da outra é a seguinte: para X ter Y como hiperônimo, eu preciso que todo X seja Y. Para X ter K como hipônimo, eu preciso que todo K seja X. Cuidado com isso, tá? Ou que X seja um tipo de Y e K seja um tipo de X. Tudo bem? E ferramenta, hein? Toda ferramenta é o quê? Toda ferramenta é um objeto, tá? E o que é uma ferramenta? O que necessariamente todo X é uma ferramenta? Todo alicate é uma ferramenta. Todo estetoscópio é uma ferramenta, que no caso, a ferramenta do médico, tá? Toda fita métrica é uma ferramenta, no caso, a ferramenta da costureira. Tá? Então, ferramenta não precisa ser necessariamente só de mecânico, de marceneiro, de carpinteiro, não. Ferramenta é uma palavra guarda-chuva, tá? Sobre os sinônimos e antônimos, essa aqui é uma questão um pouquinho mais difícil do que parece. Diga um sinônimo e um antônimo para as seguintes palavras seguindo o modelo. Vamos ver. Pause o vídeo. Para vocês, não caiu uma questão como essa aqui, idêntica, tá? Mas é legal que vocês saibam dizer. Eu coloquei o modelo também, ó, agitado. O que seria um sinônimo de agitado? Inquieto. E veja que depende do contexto, tá? Um menino agitado é um menino inquieto. Mas uma molécula agitada, igual as moléculas aqui da minha água com gás, não são moléculas inquietas, porque inquieto é uma característica humana, tá? Então, não posso dizer que são moléculas inquietas, a não ser que eu esteja na poesia, na função poética da linguagem, na literatura, tá? Então, sinonímia depende do contexto. E não existem sinônimos perfeitos na língua. É muito difícil você achar uma palavra que possa substituir a outra e que a outra possa substituir a uma em todo e qualquer contexto. Muito difícil, tá? Então, ó, em muitos contextos, inquieto é sinônimo de agitado. Por outro lado, um antônimo, que é aquela palavra que contradiz, né, que tem traços opostos, o que é uma pessoa agitada? O antônimo de agitado é tranquilo. E, novamente, depende do contexto. Eu não posso dizer que as moléculas de um cubo de gelo são moléculas tranquilas, tá? São moléculas aí estáticas. Aí, nesse caso, estático é que é o antônimo de agitado.
Tudo bem? Bom, então vamos lá. Orgulhoso. Toda pessoa orgulhosa é uma pessoa o quê? E toda pessoa o quê é uma pessoa orgulhosa? Porque sinônimo é uma relação de acarretamento mútuo, tá? Então, ó, orgulhoso, eu vou dizer que, eu sou uma pessoa orgulhosa, meu tio é muito orgulhoso, o jogador estava orgulhoso de sua conquista, o jogador estava vaidoso, presunçoso, tá? Mas orgulhoso também pode ser admirativo, tudo bem? Então, eu estou orgulhoso do meu filho. Eu estou vaidoso, presunçoso, mas eu também estou ali admirando meu filho. Tudo bem? Então, a gente aceita aí uma certa gama de respostas. Por outro lado, qual que seria um antônimo de orgulhoso? Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Na verdade, eu sou até humilde, modesto. Inclusive, se uma pessoa diz isso, ela está sendo contraditória com o próprio discurso, tá? Chamado hipocrisia isso. Humilde, modesto, porque no momento em que você se dá a qualidade de humilde e modesto, você perdeu a qualidade de humildade e de modéstia, tá? Então, ó, o contrário de orgulhoso é humilde, modesto, a pessoa que procura não reconhecer ou procura não fazer um grande mousse aí de uma característica positiva. Beleza, limpar rapidamente, permanecer. Pausa o vídeo e tenta trazer para mim um sinônimo de beleza e um antônimo de beleza e faça isso com as outras também. Tente pensar o que daria para substituir beleza na grande maioria dos contextos. Eu espero que você tenha pausado o vídeo. Vamos lá, então, tá? Beleza. Ficou impressionado com a beleza do campus. Ficou impressionado com o quê? Cuidado, hein, gente? Tem que ser alguma coisa que seja um substituto de beleza em vários contextos. E aí a gente tem lindeza, beldade, boniteza do campus, tá? Por outro lado, o antônimo de beleza é muito fácil, né? Fulana impressionava pela beleza, já sua irmã Ciclana impressionava pela feiura, tá? Pela fealdade, uma palavra aí pouquíssimo usada, porque é uma palavra muito feia. Limpar, difícil, hein? Difícil pensar em um sinônimo de limpar. Tem que tomar cuidado aí para não pensar em lavar, tá? Porque lavar estaria mais para um hipônimo de limpar. Porque nem toda limpeza lava. Mas todo ato de lavar, né, é uma tentativa, pelo menos, de limpar. Então, o que seria de fato um sinônimo de limpar? Limpar o vaso sanitário, limpar a alface, limpar, vejamos, o rosto, limpar as mãos, higienizar. Higienizar é um sinônimo de limpar em muitos, muitos contextos, tá? Quando que não vai ser? Quando for limpar a imagem, por exemplo, ou limpar o paladar, limpar a garganta, porque a palavra limpar é mais ampla do que higienizar. Mas, novamente, né, não existem sinônimos perfeitos. Mas pensa aí, o que seria um sinônimo de limpar a imagem? O que seria um sinônimo de limpar o paladar? Né? Teríamos que pensar em outras palavras. Inclusive porque limpar a imagem e limpar o paladar são metáforas, não são o significado puro, né, original de limpeza. E antônimo de limpar, facílimo, né? Enquanto um limpa, o outro suja, tá? Então, sujar é o antônimo de limpar. Rapidamente, sinônimo de rapidamente, é só pensar num sinônimo de rápido, tá? Uma pessoa rápida é uma pessoa o quê? Ágil, veloz, presta. Então, rapidamente, velozmente, agilmente. Agora, um antônimo de rapidamente. Se eu andar rapidamente, eu vou chegar em pouco tempo, mas eu vou chegar daqui a muitas horas se eu andar lentamente, morosamente, devagar. Então, são advérbios aí de modo e que indicam lentidão. E permanecer, hein? O que é um sinônimo de permanecer em muitos contextos? Muitos professores já foram embora, mas ele permaneceu.
Ele ficou, ele continuou, tá? E antônimo de permanecer, na grande maioria dos contextos? Sair, mudar, deixar de estar, tá? E aí eu lembro que não existem sinônimos perfeitos. Trata-se de uma questão de contexto e de conotação. Inclusive, ó, se no lugar de rapidamente eu uso agilmente, o que eu transmito sobre mim na escolha dessa palavra? Quem que usa agilmente no dia a dia, no cotidiano, tá? Então isso diz sobre mim que eu sou uma pessoa que escolhe palavras aí mais preciosas, mais subutilizadas, que eu sou uma pessoa com vocabulário amplo. Então eu chamo atenção para o meu vocabulário quando eu utilizo agilmente. Então, ó, é um sinônimo, mas é um sinônimo que conota erudição, conota intelectualidade, tá? Mesma coisa, fulano de tal é muito orgulhoso. Orgulhoso pode ser tanto bom quanto ruim, tá? Tem sentido pejorativo e tem um sentido aí um pouco mais lisonjeiro. Agora, vaidoso está atrelado à palavra vaidade, que é pecado capital, tá? De acordo aí com a moral cristã. Então, vaidoso já puxa mais para uma negatividade. E presunçoso já puxa para a intelectualidade novamente, porque a pessoa que usa uma palavra presunçoso é alguém que lê, e lê muito, tem hábito de leitura. Então, veja, são sinônimos, mas conotam coisas diferentes. Você transmite ideias, imagens de si diferentes. Você transmite imagem do outro diferente. Tá? Então, feiura e fealdade são sinônimos. Mas o que a pessoa que usa feiura e a pessoa que usa fealdade mostram sobre si e sobre a pessoa com quem elas estão conversando? Então, se eu converso com uma pessoa e falo, ai, porque a fealdade da entrada da cidade de Palmas, não sei o que, eu estou mostrando para outra pessoa que ou eu a considero tão intelectual quanto eu me considero, ou eu estou tentando humilhar a pessoa ao mostrar o meu altíssimo nível intelectual para ela, tá? Mas isso não é semântica. Isso é mais do que semântica. Isso é mais até, gente, do que pragmática. Isso é análise do discurso, que é a área mais legal da linguagem. Enfim, continuando. E lembrando aqui que existem 3 tipos de antonímia: binária, inversa e gradual. BIG, tá? Antonímia binária é aquela que ou é um ou é outro. Não tem meio termo. Ou tá vivo ou tá morto. Tá? Teoricamente, não existe meio termo, porque isso é uma coisa problematizável. Tá? Já vimos isso em sala, que a pessoa pode estar moribunda, ou seja, está prestes a morrer, então ela estaria aí talvez num meio termo. Semânticos formais diriam que não. Semanticistas formais diriam que está moribunda, mas ainda está viva. Tá? Ainda é viva. Então, moribundo é vivo. Mesmo que já esteja mais para lá do que para cá, é vivo. Tudo bem? Essa é a antonímia binária. Para os semanticistas formais, existem antônimos que ou você é um ou você é outro e não existe meio termo. São 2 faces da mesma moeda. Tá? A antonímia, aliás, 2 faces da mesma moeda talvez seria uma metáfora melhor para inversa. Antonímia inversa, que é quando um depende do outro. Um existe em oposição ao outro, que é professor-aluno, pai-filho, avó e neto, tá? Esses aí, o continente, o conteúdo, o receptor e o emissor. Para um existir, o outro existe também. Esses sim são 2 faces da mesma moeda, tá? Vamos pensar numa metáfora melhor, então, para o que seria a antonímia binária, que ou é um ou é outro. Talvez o interruptor de luz. Acho que sim, tá? Que ou você deixa ligado ou você deixa desligado. Não existe aquela posição de meio termo ali. Meio termo não existe, tá? Então, ou ligado ou desligado. Inclusive, ligado e desligado são antônimos binários. Então, ó, pensa no antônimo binário como o interruptor de luz. O antônimo inverso como 2 faces da mesma moeda. Uma não existe sem a outra. Não existe uma moeda de uma face só, tá?
Já a antonímia gradual é a do termômetro, que você pode estar num lado, no outro, mas você também pode estar em posições intermediárias. Veja aí esses que a gente colocou. Orgulhoso, humilde. Orgulhoso, modesto. Será que isso é antonímia binária, inversa ou gradual? É um interruptor que ou está orgulhoso ou está humilde? São duas faces da mesma moeda? Ou é um termômetro em que a pessoa pode estar ali maximamente orgulhosa e maximamente humilde? É a gradual, tá? Beleza. O que você acha? Beleza e feiura. Antonímia binária, inversa ou gradual? E vai fazendo isso com os outros também, tá? Limpar rapidamente e permanecer. Metalinguagem. Essa caiu na sua prova. Não sei se você percebeu, tá? Analisa aí para mim. Qual que é a diferença entre eu não gosto de gordos e eu não gosto de gordos? Aspas, pessoal, como eu já disse lá no início dessa aula, aspas elas podem ser aí um indicativo de linguagem conotativa, elas podem ser um indício de discurso direto, então quando você está citando a fala do outro. As aspas elas podem ser irônicas, tá? As aspas elas podem ser utilizadas para estrangeirismos. As aspas podem ser utilizadas também para, vejamos, gírias, tá? Palavras coloquiais. Mas as aspas também podem ser utilizadas para metalinguagem. O que significa as aspas sendo utilizadas para metalinguagem? Quando você está focando não no significado que aquela palavra tem, mas no significante. Olha a linguística 1 aí, tá? Quando você diz eu não gosto de gordos, sem aspas nenhuma, o foco é dado ao significado. A pessoa que diz essa frase, ela não gosta do que gordo significa. O que gordo significa? Indivíduos acima do peso. Eu não gosto de indivíduos acima do peso. Tenho antipatia por indivíduos acima do peso, tá? Em compensação, quando a pessoa coloca as aspas em gordos, e essas aspas são metalinguísticas, o que ela está dizendo não é que ela não gosta dos indivíduos acima do peso. O que ela está dizendo é que ela não gosta da palavra gordos. Olha como isso faz diferença. Eu não gosto de gordos sem aspas, eu não gosto do significado gordos, do que gordos me remete. Gordos me remete a gente acima do peso, indivíduos acima do peso, indivíduos obesos, e é deles que eu não gosto. Agora, quando eu digo eu não gosto de gordos, da palavra gordos, é ela que me incomoda. É o significante que me incomoda, não o significado. E dizer que você não gosta do significante é porque você acha que essa palavra tem uma conotação muito injusta, que essa palavra é muito preconceituosa, que essa palavra tem um estigma muito grande. Então, provavelmente alguém usou isso em um texto, ou eu mesmo usei isso em um texto, e eu me incomodei com o uso da palavra. É isso que essa frase está dizendo. Tá? Eu me incomodei com o uso da palavra. Então, as aspas aí no sentido metalinguístico não são aí o significado, são o significante. Tudo bem? Lembrem-se disso porque tem uma questão com isso na prova. Então, as aspas chamam atenção para o significante. A pessoa não gosta da palavra gordos. O problema dela não é com o que gordo significa. Não são com as pessoas gordas. Provavelmente ela deve preferir outras palavras, porque ela acha o termo gordos muito forte. Então ela deve preferir aí pessoas acima do peso. Ela deve preferir fortinhos. Odeio essa palavra. Odeio essa palavra. Prefiro gordos. Tá? Vamos lá. Diga nos 3 casos abaixo. Chegamos no acarretamento para adultos agora. Tá? Diga nos 3 casos abaixo se a sentença X acarreta a sentença Y e justifique sua resposta. X. Presenciou-se enorme respeito na aula de literatura. A aula de literatura foi desrespeitada.
que é acarretamento mesmo? Noção estritamente semântica. Tem que estar contido na sentença. Se A é verdade, B é verdade. B está contido em A. E quando eu digo A e nego B, é absurda a sentença originada, tá? Então vamos lá. Se é verdade que se presenciou enorme desrespeito na aula de literatura, não é necessariamente verdade que a aula em si tenha sido desrespeitada. Pode ter sido colega. Pode ter sido colega ligando para a mãe e desrespeitando a mãe. Pode ter sido o colega muito respeitosamente com a aula de literatura, mas desrespeitando o Brasil e os brasileiros. Então, não é necessariamente verdade que a aula em si tenha sido desrespeitada. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Ah, professor, mas talvez quem estivesse dando aula de literatura tenha se sentido desrespeitado, mesmo que o desrespeito não tenha sido diretamente feito com a aula. Independente, tá? Porque esses pode ser, isso não é acarretamento. Acarretamento é o que é o que está dito, tá? E o que está dito é que houve desrespeito na aula. A aula foi o locus, foi o local, o lugar do desrespeito. Ela não foi o alvo. Tomem cuidado com isso. A aula foi o local, não foi o alvo. Ah, mas na vida, né? Se alguém comete um desrespeito na missa, a missa acabou sendo indiretamente desrespeitada. Não interessa. Sendo bem grosseiro, não interessa, tá? Houve um desrespeito na missa, mas a missa em si não foi desrespeitada nesta frase. Na frase. Na vida real é outra coisa. Na frase, houve desrespeito na missa, não quer dizer que a missa foi desrespeitada. A missa foi o ambiente do desrespeito, não foi o alvo. Tome cuidado com isso, tá? E é possível dizer que se presenciou um enorme desrespeito na aula, mas que a aula não foi desrespeitada, foi outra pessoa, não acarreta. Então é o momento de você pausar o vídeo agora e olhar para a letra C, porque a letra B eu tirei, a letra B caiu idêntica na prova de vocês. A letra B eu tirei. Olha para a letra C e pense: Joel cochichou-me um agradecimento. Joel me disse algo. Acarreta? Quando eu digo que Joel cochichou-me um agradecimento, necessariamente é verdade que Joel me disse algo? Pausa, submeta aí aos três critérios do acarretamento e me diga se é verdade Y. Continuando após a pausa, eu também fiz uma pausa do lado de cá para passar um cafezinho, né? 52 minutos de aula já foram. Joel cochichou-me um agradecimento. Joel me disse algo. Vamos fazer aí a família de X? X' é a negação. Joel não me cochichou um agradecimento. Ai, perdão, já fui lá para pressuposição, né? É porque o próximo é pressuposição. Volta tudo, esquece o que eu falei agora. É acarretamento, né? Acarretamento. Bom, Joel cochichou-me um agradecimento. É necessariamente verdade que Joel me disse algo? Sim, né? Cochichar é dizer. E agradecimento é algo, tá? Se eu digo Joel cochichou-me um agradecimento, mas não me disse nada, como que ele pode ter cochichado um agradecimento sem me dizer nada? Impossível. Então, pessoal, acarreta, tá? Cochichar necessariamente contém o traço dizer e, por sua vez, agradecimento contém traços que o classificam dentro da categoria de algo. Agradecimento é algo, tá? Então, é contraditório dizer que o Joel cochichou-me um agradecimento, mas não me disse nada. Ou seja, X e a negação de Y são uma contradição. Isso é acarretar, tá? Agora sim, pressuposição. E aí sim nós temos os três testes, tá? Negação, interrogação e inserção em uma sentença condicional. Vamos dizer aí se X pressupõe Y ou não.
Essa aí caiu na prova das veteranas e dos veteranos de vocês, no ano passado. Foi uma frase que eu tirei do Twitter, ó. Perguntei pro meu namorado se ele me ama, mesmo eu sendo doidinho e chato. E ele disse que sim. Era até um meme, né, essa frase aí, porque justamente brinca com a pressuposição. Perguntei pro meu namorado se ele me ama, mesmo eu sendo doidinho e chato. A pessoa que pergunta uma coisa dessa, ela quer que o outro diga, não, meu bem, pelo amor de Deus, não te acho doidinho e chato. Mas a pessoa respondeu sim. Ou seja, ela tomou como pressuposto que eu sou doidinho e chato, tá? Sim, pressupõe. Olha só, vamos negar. Não perguntei pro meu namorado se ele me ama mesmo eu sendo doidinho e chato. Eu sou doidinho e chato. Se eu perguntei pro meu namorado se ele me ama, mesmo eu sendo doidinho e chato, e ele disse que sim, ele deve ser um rapaz paciente. Longuíssima essa frase, né? Mas eu continuo sendo doidinho e chato, tá? E se eu fosse interrogar, perguntei pro meu namorado se ele me ama mesmo eu sendo doidinho e chato? Eu perguntei isso? Não, eu não perguntei, mas eu continuo sendo doidinho e chato nessa frase. Então, pressupõe, eu sou doidinho e chato, tá? Agora veja aí, essa letra C. Seus colegas já perceberam que você não anda bem. Seus colegas já perceberam algo. Vamos ver? Negar. Seus colegas já... Como que eu nego uma frase com já? Fulana, você já catou as roupas? Não, eu ainda não catei, tá? Então, seus colegas já perceberam que você não anda bem. Seus colegas ainda não perceberam que você não anda bem. Vou interrogar agora. Seus colegas já perceberam que você não anda bem? Será que os colegas já perceberam algo? Não perceberam, não. Tá? Então não pressupõe, mas acarreta. Acarreta, mas não pressupõe, porque ó, que você não anda bem é algo. Então, a Y está contida em X. Então acarreta. Se a pergunta fosse sobre acarretamento, a resposta seria sim, mas não pressupõe. Tá? Não pressupõe, porque se eu negar, ainda não perceberam, a frase Y não passa no teste. Tudo bem? Seus colegas ainda não perceberam que você não anda bem. Já perceberam algo? Não, não perceberam. Podem não ter percebido nada, tá? Então, não passou no teste da pressuposição. Não pressupõe. E aqui são exercícios que eu preparei para vocês, tá? Pedido aí de algumas colegas, uma lista de exercícios. Esse vídeo não vai trazer resposta para eles, então para saber a resposta você vai precisar me mandar por e-mail. Vai ser inclusive um teste para eu saber quem assistiu esse vídeo que eu gravei num domingo, tendo tese de doutorado para terminar, tá? Vai ser um teste para eu saber aí quem que pegou e assistiu o vídeo aí até pelo menos o meio, tá? Então façam esses exercícios aí, ok? Diga se A pressupõe B. Então é o momento de você parar, printar, tá? Teus cachorros continuam com sarna? Teus cachorros tinham sarna. Se pressupõe, hein? Primeiro é teste de pressuposição, depois é que vai ter o exercício de acarretamento. Lola preferiu comprar o vestido azul. Lola tem dinheiro. O rapaz deixou de ser mecânico para virar padre. O rapaz virou padre. E por aí vai, tá? Ó, mais uma tela para você printar. Agora de acarretamento, pode printar aí. Mais uma tela de acarretamento. Mais uma de acarretamento. E, gente, vai ter resposta que vai deixar você revoltada, tá? Vai ter resposta que vai deixar você revoltada. O que eu aconselho muito fortemente, caso, né, como vai ter feriado, etc., então talvez eu não responda no prazo que você deseja, eu vou viajar também na terça à noite, tá? Sabe o que não parece, mas é muito bom? Gemini, tá? Então, ó, o prompt que você vai dar é o seguinte: entra lá no Gemini e comece perguntando para ele: você conhece a noção semântica de acarretamento?
Ele vai te dizer que sim e vai provar para você que conhece, tá? Aí logo depois, dê o comando. Então, diga se X acarreta Y no seguinte caso. Aí você coloca lá, tá? As frases que você está em dúvida se acarreta ou se não acarreta. E além de te dizer se acarreta ou se não acarreta, ele vai te dar uma excelente explicação, porque eu fiz o teste, tá? Ele vai te dar uma excelente explicação. E ele vai. Eu testei com todos aí, ele passou em todos os testes. Ele acertou todos, de 1 a 11, tá? Do acarretamento. Então, nesse caso, vá no Gemini. Primeiro, lembre a ele que você está querendo saber a noção semântica e não a noção popular de acarretamento. Depois, faça um por um, depois de responder, obviamente, tá? E ele vai te dizer. Algumas respostas vão te deixar gag. Mais uma. Essa não caiu parecida na prova de vocês, tá? Mas caiu na dos veteranos. Utilize como exemplos as sentenças abaixo para comentar sobre o potencial de determinadas expressões da língua portuguesa em prol de propósitos persuasivos e ou manipulativos. Então, veja essas expressões aí perigosas, ardilosas, e veja como elas podem ser utilizadas para persuadir e até para manipular. Você pretende investigar os casos de corrupção praticados por seus amigos? Quando você coloca uma frase como essa aí, tá? A pessoa, se ela não estiver armada para responder, ela pode acabar dizendo sim, eu pretendo, não, eu não pretendo, tá? Mas o que ela vai tomar como verdade, o que ela vai aceitar como verdade, se ela responder sim ou não, se ela não parar e der toda uma resposta bem articulada, é que os amigos dela praticaram corrupção. Então ela vai admitir isso ao responder sim ou não. Então, uma frase como essa é considerada uma frase capciosa porque ela faz, né, parecer que é uma verdade já pressuposta, uma verdade anterior, uma verdade que é tomada como fato consumado que os meus amigos praticaram corrupção. Então, isso aí é uma expressão fabricadora de pressuposto, que jornalistas, investigadores, advogados, tá, dominam bastante. Professor, você sabe dizer se o roubo cometido pelo aluno Emanuel será devidamente punido? Olha essa estrutura. Você sabe dizer se o roubo cometido pelo aluno Emanuel... Se eu respondo não, não sei dizer, ou se eu respondo sim, eu sei dizer, o que eu estou tomando como verdade é que o Emanuel cometeu um roubo. Tá? Então, ó, essa estrutura aí, ela é como se fosse uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio, que é assunto de língua portuguesa 6 para vocês. E essa é uma estrutura que fabrica pressuposto, tá? Quando se encontrou com Regis ontem, viu se ele usava tênis ou chinelo? Aqui, a fabricação de pressuposto está no uso de uma oração subordinada adverbial temporal, que é o quando se encontrou com Regis ontem. Porque ela fica incutida na frase principal, e aí a frase principal é: viu se ele usava tênis ou chinelo? Se eu respondo vi, se eu respondo não vi, eu estou admitindo que eu me encontrei com Regis ontem. Tá? Então, frase capciosa também, uma oração temporal. Trump não admite que política externa norte-americana vai mal. Aqui não foi nem uma pergunta, foi direto uma frase, tá? E é uma frase que eu tirei da internet na época. Trump não admite que política externa norte-americana vai mal. Vamos submeter aos testes do pressuposto? Vou negar. Trump admite que política externa norte-americana vai mal. O Trump não admite que política externa norte-americana vai mal? Bom, se o Trump não admite que política externa norte-americana vai mal, ele deve ser um gestor muito presunçoso. Em todas elas, o que é verdade? Que a política norte-americana, a política externa norte-americana vai mal. Então, isso aí já é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que também é um mecanismo de fabricação de pressuposto. Então, aqui já faço uma ponte entre semântica e língua portuguesa 6, que é a próxima matéria de vocês, tá? E aqui coloco, inclusive, ó,
Muita atenção nesse exemplo, hein? Minha esposa também gostava de tulipas. Quando eu uso uma frase como essa, tá? Vamos supor que eu esteja conversando com uma pessoa, eu digo, minha esposa também gostava de tulipas. Para a pessoa dizer uma frase como essa, ela está tomando algo como verdade prévia, tá? Vamos passar pelos testes. Minha esposa também gostava de tulipas? Não lembro se ela também gostava. Bom, minha esposa, diversamente, já não gostava de tulipas. Ou minha esposa já não gostava de tulipas. Minha esposa, por outro lado, não gostava de tulipas. Essa é a negação de também, tá? Uma negação difícil, mas existe. Inserção na condicional. Bom, se minha esposa também gostava de tulipas, ela devia comprá-las com frequência. Em todos os três casos, o que é verdade independentemente? Que alguém gosta ou que alguém gostava de tulipas. Alguém gosta. Para minha esposa também gostar, eu coloquei até exposta aí, né? Para minha esposa também gostar de tulipas é porque, no mínimo, alguma pessoa gosta ou gostava de tulipas. E aí minha esposa também podia gostar, ou minha esposa, diferentemente, podia não gostar. Mas alguém gosta. Existe pelo menos uma pessoa que gosta de tulipas. Tá? E aí, se isso é usado em uma conversa, eu posso aí estar insinuando que uma pessoa gosta de tulipas. E ela pode tentar negar esse pressuposto, mas dá trabalho negar um pressuposto. Por isso que é capcioso. Os mineiros tampouco comem, não é comem de, é comem. Comem cuscuz paulista, tá? Eu esqueci de tirar o dia aí. Os mineiros tampouco comem cuscuz paulista. Tampouco é um dos contrários de também, né? É como se fosse um também não. Os mineiros também não comem cuscuz paulista. Os mineiros tampouco comem cuscuz paulista. Interrogação. Os mineiros tampouco comem cuscuz paulista? Negação. Os mineiros, diferentemente, comem cuscuz paulista. Mais um que eu esqueci de tirar o dia aí. Bom, se os mineiros tampouco comem cuscuz paulista, esse deve ser um prato deplorável. O que permanece verdadeiro? Mais alguém, né? Pelo menos uma pessoa não come cuscuz paulista. Pelo menos uma pessoa não come. Para eu utilizar o tampouco é porque tem pelo menos uma pessoa que não come. Tá? Mais uma questão que não caiu para vocês, mas bem que poderia ter caído. O uso excessivo de que em um texto é visto como um problema por vários especialistas. Então, quando você fica que, né, dentro de um mesmo parágrafo ou dentro de uma mesma frase, pior ainda, é um problema. Então, veja, foi assim que o José descobriu que estava doente. Foi assim que o José descobriu que estava doente. Um bem pertinho do outro, tá? Em alguns casos é inevitável. Mas nesse caso aí, é evitável. Então, que estava doente pode virar sua doença. Como que poderia ficar a letra A e a letra B? Isso aí é um exercício de paráfrase, tá? Então, ó, o discurso mostra que o presidente não está preparado para exercer o cargo. O discurso mostra que o presidente não está preparado para exercer o cargo. Por que eu coloquei essa frase aí? Enfim, né? Deveria ser o discurso mostra o despreparo do presidente para exercer o cargo, tá? Eu acho que em algum momento, enquanto os alunos estavam fazendo essa prova, eu modifiquei a frase para eles, tanto é que ela nem está grifada aí, tá? Enfim, ignorem essa. Mas a letra B está boa para fazer, ó. Qualquer químico que se preze confirmará a você que as sementes de mamona são altamente tóxicas. Esse sim tem dois Qs. Qualquer químico que se preze confirmará a você que as sementes de mamona são altamente tóxicas. Confirmará a você a alta toxicidade das sementes de mamona. Então, isso é paráfrase, tá? Maneiras de reescrever um significado mudando os significantes. Caiu algo semelhante a isso aí para vocês, né? Cite exemplos de
duas sentenças contraditórias entre si, sendo que uma delas nega uma propriedade semântica contida num item lexical da outra. Então você pode ser contraditório dizendo que eu tomei café, mas eu não tomei café. Isso é uma contradição, tá? Mas você também pode fazer uma contradição da seguinte maneira. Quando você tem a frase, o secretário redigiu a ata da reunião. Como que eu poderia fazer uma contradição que começasse com essa oração aí, ó? O secretário redigiu a ata da reunião, mas não redigiu a ata da reunião. Daria para ser uma contradição, tá? Mas eu também posso fazer uma contradição começando com a oração, o secretário redigiu a ata da reunião e pegando algum traço que esteja contido em secretário, ou em redigiu, ou em ata da reunião. O que um secretário é? Todo secretário é um profissional. Todo profissional, né, é um homem, assim como toda profissional é uma mulher, e todo homem é alguém. Todo ato de redigir significa que você produziu algo, todo ato de produzir significa que você criou algo, e toda criação significa que você fez algo, tá? Mesmo que mentalmente. Ata da reunião é um registro, registros são textos e textos são algo. Então, o secretário redigiu a ata da reunião, um profissional produziu um registro, um homem criou um texto, alguém fez algo. Perceba como vai ficando mais e mais abrangente, mais e mais subjetivo, abstrato quase, né? Mais e mais hiperonímico. Então, como que eu poderia criar uma sentença contraditória ou duas sentenças contraditórias entre si, com uma negando uma propriedade contida num item lexical da outra? Se eu disser que o secretário redigiu a ata da reunião, mas nenhum profissional produziu qualquer registro, eu estou sendo contraditório. Ou o secretário redigiu a ata da reunião, ou algum profissional produziu algum registro. Então, aqui eu estou sendo contraditório. O secretário redigiu a ata da reunião, mas nenhum homem criou textos. Contradição. O secretário redigiu a ata da reunião, mas ninguém fez nada. Contradição. Tá? E essa contradição, eu já falei para vocês que ela pode ser utilizada, inclusive, para gerar impactos, ironia, né? O chefe fala... O chefe vive falando que ninguém fez nada, né? O secretário redigiu a ata da reunião, mas ninguém fez nada. Eu estou sendo aqui contraditório para ser irônico, tá? E, inclusive, aqui reside mais um benefício possível do trabalho com hiperonímia e hiponímia na educação básica. Então, se o seu aluno adora utilizar esses verbos aí, né, muito hiperonímicos, fazer, tomar, dar, etc., você pode apresentar hipônimos para ele, para deixar esse vocabulário mais específico, tá? Para deixar o vocabulário mais assertivo, para deixar o vocabulário mais especializado e técnico, mais formal, tá? Então, no lugar de, o secretário fez a ata da reunião, você pode explicar. Fez é um verbo muito abrangente, muito guarda-chuva, para você deixar a sua fala mais específica, para você deixar a sua fala mais intelectual, tá? Por que não criou, produziu ou até mesmo redigiu? Então, mostrar os hipônimos que existem aí para as palavras é uma maneira de você amplificar o vocabulário do seu aluno e especializar o vocabulário do seu aluno, tá? A diferença entre quebra de expectativa, anomalia, contradição e agramaticalidade. O que é uma contradição? Uma contradição é quando você diz... você expressa um conteúdo e logo em seguida você diz algo que a expressão do conteúdo anterior fica parecendo absurda, tá? Então a gente tem contradição no slide anterior, quando eu digo o secretário redigiu a ata, mas nenhum funcionário produziu qualquer registro. Aqui eu estou no campo do absurdo, tá? Porque ou bem o secretário redigiu a ata, ou
nenhum funcionário produziu qualquer registro. As duas coisas juntas no mundo, no mesmo contexto, não poderiam existir. Então, isso é contradição. Tá? A negação, a segunda, representa aí uma impossibilidade da primeira. Impossibilidade. Já a quebra de expectativa, que é um fenômeno aí também da semântica, mas não tão estudado aí pela semântica formal, é quando você, ao dizer a frase A, cria um monte de expectativas na mente de quem está lendo, e a frase B rompe com uma dessas expectativas, mas sem tornar a primeira frase absurda ou ilógica. Quebra uma das expectativas. Então, ó, o secretário redigiu a ata. Quais são as expectativas que nós temos aí? Nós temos a expectativa de que houve uma reunião, nós temos a expectativa de que essa ata vai servir para alguma coisa, nós temos a expectativa de que alguém vai ler essa ata, nós temos a expectativa de que essa ata foi redigida ou a caneta ou digitada, nós temos a expectativa, então, de que o secretário é competente. Isso são expectativas que nós criamos fora da linguagem, tá? Com o auxílio da linguagem, mas fora da linguagem. Inclusive, essas expectativas têm a ver com a nossa experiência de mundo. E a experiência de cada um é individual, tá? Tem coisas coletivas, mas são individuais em certos pontos também. Então, eu posso dizer que é uma quebra de expectativa dizer que o secretário redigiu a ata, mas ela nunca chegou a ser lida por alguém. É perfeitamente possível isso. Diferentemente da primeira, que é totalmente impossível. Tá? Então a segunda é possível, é uma quebra de expectativa, é uma surpresa, e essa surpresa é marcada pelo mas, pelo porém, pelo contudo, pelo entretanto, que vocês estão vendo com o Sanderson agora, tá? Então isso é uma quebra de expectativa, é uma oposição, mas não chega a ser uma contradição. A anomalia vai ser quando eu desrespeito as restrições selecionais de algum predicador, tá? Então, ó, a ata redige muitos secretários. O verbo redigir, ele só pode tomar como sujeito algum elemento agente que contém os traços semânticos de animado, de como que eu posso dizer, né? Tem o traço de vontade própria, tem que ter uma intelectualidade para redigir algo, tem que ter posse do sistema alfabético, tem que ser letrado para redigir algo, tá? E ata não é nada disso. Então não posso dizer que atas redigem coisas, muito menos que secretários são passíveis de serem redigidos, tá? Então aqui nós temos uma anomalia, que eu já expliquei a vocês que também pode ser utilizada poeticamente, tá? Então eu posso criar algum conto, algum poema aí que vai, talvez, sei lá, brincar com a despersonificação das pessoas. Como que pessoas em escritórios são reduzidas a coisas. E aí eu poderia colocar essa frase, tá? Então existem usos poéticos da anomalia, mas isso não interessa para a nossa matéria. E a gramaticalidade, hein? Também não interessa muito para a semântica, não. A gramaticalidade é um conceito lá da sintaxe. E a gramaticalidade vai ser quando você desrespeita as restrições sintáticas do verbo. Então, a anomalia você desrespeita as restrições selecionais e na gramaticalidade você desrespeita as restrições sintáticas ou morfossintáticas dos predicadores. Então, ó, redigiu, assim como todos os outros verbos, só admite um sujeito e um objeto, tá? Esse objeto pode ser múltiplo, pode ser plural, mas um objeto, tá? E um sujeito, que também pode ser várias pessoas, pode ser uma coletividade, pode ser a humanidade inteira, mas vai ser um sujeito. Então, quando você coloca o secretário, a ata redigiu o documento, é uma sentença agramatical. Eu poderia ter colocado asterisco aí antes dessa frase, tá? Para mostrar que ou o secretário redigiu o documento, ou a ata redigiu o documento, e aí, se fosse a ata,
se fosse a ata redigir o documento, eu teria uma frase anômala, mas não a gramatical. Anômala, porque eu teria, sim, um sujeito e um objeto. Então, ela estaria gramatical, mas ela estaria anômala, tá? E a anomalia é um fenômeno escalar ou um fenômeno gradual. Então, é um fenômeno que começa aí do zero anômalo para o muito anômalo. Então, Pedro ama a vovó. Zero anomalia nessa frase, tá? Ama é um verbo aí, né? Que pede um experienciador, que pede aí um termo como objeto, né? Que pode ser muitas coisas. Então, muitas coisas e muitas pessoas podem ser amadas, tá? Na verdade, acho que tudo pode ser amado. Bonito isso, né? Tudo pode ser amado. Agora, nem todo mundo pode amar. Gatos amam atum. Aqui cresceu um tiquinho o nível de anomalia, porque amor é, em geral, tá? O sentimento amor, o verbo amar, é algo que, bem na raiz, ele pede um experienciador humano. Porque considera-se aí que animais não têm aí, né, a construção do que nós chamamos de amor. O sentimento que eles têm aí por nós, pelos outros animais, pelos objetos, pelos alimentos, não é o mesmo amor que nós, enquanto humanidade, sentimos, tá? Teoricamente. Então, o que é o nosso amor? Um sentimento mega complexo que envolve aí, né, ocitocina, criação de memória, sensação de apego, batimento cardíaco acelerado, mil coisas. Então, cresceu um pouquinho o nível de anomalia quando você diz aí que o experienciador desse amor é gatos. O solo ama minhocas. Aqui já aumentou um pouco mais o nível de anomalia, porque nós temos aí, né, o solo sendo experienciador de amor. Então, nem vivo, teoricamente, o solo é, né? O solo contém coisas vivas, mas o solo não é vivo, diferentemente de gatos. Então, aumentou um pouco o nível de anomalia. Mas continua sendo uma frase ainda possível, tá? Quando você personifica solo como sendo uma entidade aí com alguns funcionamentos similares aos dos seres vivos, e quando você coloca minhocas como sendo objeto de ama, você tem uma frase boa, inclusive, porque solos têm os seus nutrientes revigorados, renovados, quando as minhocas atuam ali dentro. Então, um botânico poderia dizer que o solo ama minhocas numa tentativa de aproximar uma realidade difícil do cotidiano do aluno, digamos assim, tá? Como se, né, o solo é revigorado, tem o seu funcionamento, o seu ecossistema. O solo ama minhocas. É mais fácil dizer, tá? Agora, a quarta, o nível de anomalia aumenta. Esta floresta ama tabus, porque florestas já não amam coisas, né? Agora, tabus vai ser uma coisa aí, né? O alvo do amor da floresta, então já cresce um pouco o estranhamento, mas eu ainda consigo pensar num contexto em que essa frase poderia ser utilizada poeticamente, porém já dá para perceber que a anomalia subiu. Nêutrons amam cristaleiras. Aqui eu não consigo pensar num contexto bom para essa frase, tá? Porque nêutrons não amam. Nêutrons são partículas subatômicas aí, tá? Então, como que eu vou dizer que nêutrons amam coisas? Aqui chega a ser difícil até fazer prosopopeia com nêutrons, tá? Eu ainda consigo dizer, elétrons amam ser atraídos por não sei o quê. Ok, agora nêutrons amam, dificílimo, tá? E amam cristaleiras, esquisitíssimo, tá? Então, a anomalia cresceu. Agora, corridas matinais amam cavar ossos. Aqui eu tenho uma frase muito anômala, tá? Corridas é ainda mais abstrato do que nêutron. É um substantivo literalmente abstrato, tá? Corrida. E aí eu coloco como objeto direto de amam cavar ossos, que é uma ação. Então, aqui eu tô na anomalia máxima, tá? Finalizando aí, chegando no finalzinho, expressões deíticas,
que é uma expressão deítica? É aquela expressão que ela tem um sentido, ela tem uma receita, um manual de instruções de como que ela deve ser interpretada, mas essa interpretação vai depender do contexto. Então, ela é uma expressão parcialmente semântica, parcialmente pragmática, tá? Uma expressão deítica, então, é aquela que sempre tem o mesmo sentido, toda vez que ela for utilizada, ela tem um guia de interpretação, mas o referente vai depender de cada situação individualmente, tá? E eu coloquei aqui duas sentenças, parte de uma mesma fala imaginária, tá? Lotadas de termos deíticos. Você pode vir aqui, por favor, para me ajudar? Essa moça chegou assim agora há pouco, e até hoje nunca havíamos visto isso. Pense, eu estou aqui na minha casa, agora são 5h18 da tarde do dia 12 de abril de 2026. Uma pessoa que for assistir isso em Tóquio em 2035, porque esse vídeo vai ficar gravado, né? Se o mundo não acabar, uma pessoa em Tóquio pode assistir a esse vídeo em 2035, tá? O que nessa frase, nessas duas frases, que se essa pessoa escutar, vai ser totalmente diferente do que é para ela aqui para mim. Se essa pessoa escuta lá, né? Vamos supor que essa pessoa fale português e escute português. Você pode vir aqui, por favor, para me ajudar? Essa moça chegou assim agora há pouco e até hoje nunca havíamos visto isso. O que é diferente na minha realidade em 2026, aqui na minha casa, em Palmas, para uma pessoa em Tóquio em 2035? Você. O você dela vai ser diferente do você para mim. Então, se algum vizinho bate aqui na minha porta e diz essa frase aqui, o você dele sou eu, tá? O vir, porque ó, o verbo ir e vir, os verbos ir e vir são verbos deíticos, que inclusive eu, enquanto era criança, eu trocava muito levar e trazer, tá? Esses dois verbos, porque eles também são deíticos. Trazer é sempre para onde eu estou, levar é sempre para onde eu não estou, tá? Eu trocava muito. O vir e o ir também. O aqui, o me ajudar, essa moça, porque essa aponta para algo no espaço, assim como, do jeito que ela está ali, agora, naquele contexto, tá? Agora há pouco, para um agora há pouco ser utilizado, depende da hora. O que é agora há pouco para mim? Uma coisa que aconteceu 4 horas da tarde. O que é agora há pouco para você que está vendo esse vídeo na terça-feira? Já não é o agora há pouco. Para você que está aí na terça-feira me assistindo, o seu agora há pouco nem aconteceu para mim. Então isso é deixis, tá? Hoje, o meu hoje é diferente do seu hoje. Esse havíamos, quem utiliza havíamos é um grupo de pessoas que pode ser diferente para você que está me escutando, tá? E o isso também é deixis. Então, ó, o que tem em comum em todos os vocês que forem utilizados na vida? O você sempre vai ser o interlocutor de alguém. O que é o vir? Toda vez que o vir for utilizado corretamente, o vir é chegar até ao espaço em que a pessoa que está falando da frase se encontra. Aqui é o espaço em que a pessoa que está falando se encontra. Me é a pessoa que está falando. Essa é a espacialidade da pessoa. Assim é o estado em que alguém se encontra agora, no momento em que eu estou falando. Agora há pouco, momento transcorrido, poucos minutos, poucos instantes antes do agora em que a pessoa se encontra. Tudo bem? Hoje, nós, isso. Todas essas palavras são palavras que têm um roteiro de como serem interpretadas, mas que variam de contexto para contexto, de espaço para espaço, de época para época, de pessoa para pessoa. Por isso que existe deixis de tempo, deixis de espaço e deixis de pessoa. Tá? Aqui eu deixo. Oi, pessoal, eu já falei para vocês sobre a usar agora, mas caso vocês não tenham entendido comigo, vocês vão entender com essa outra professora aqui, ó. O título do vídeo dela é A Diferença entre Pressuposição e Acarretamento, tá? Podem pesquisar aí ou podem assistir
Não, tem que pesquisar mesmo. Pesquisem no YouTube que ela vai explicar de outra maneira, tá? Deixa eu ver como é que eu passo para o próximo slide. E já falei sobre isso aqui. Sobre a lista de exercícios que vocês têm aqui, tá? Caso vocês não me mandem, vocês podem pedir a explicação para o Gemini, que ele vai te dar uma explicação bem bonitinha. É isso. Encerrado por hoje. Espero que seja produtivo para vocês. Estudem, tá? Estudem. Venham com essa matéria tão na ponta da língua. Venham não, vão. Acabei de falar que eu tenho problema com esses dois verbos. Vão lá para o IF com essa matéria tão na ponta da língua que vocês vão poder dar aula sobre esse assunto. É assim. Tudo bem? Então, um abraço e sucesso. E podem me enviar e-mail.